Isso é muito importante, né? 2022 está terminando e olha, palmeirenses, flamenguistas vão sonhar com esses gols, com esses títulos novamente em 2023. Agora eu fico imaginando que, por exemplo, São Paulino santista, eu diria até que o corintiano vai seguir sofrendo aí, viu, Lívia? Não vai ser um ano dos mais fáceis para essas torcidas não, viu? Poxa, Capri, eu acho até que você pegou pesado colocar todo mundo nessa prateleira, nessa frase, quando você começa Palmeiras, Flamengo, né? Eles, por sinal, já começam um ano buscando mais um título por conta da Recopa. Tem sido assim a realidade, a constância do Palmeiras é incrível, é admirável, que muda alguns personagens. Às vezes o Palmeiras nem apresenta aquele futebol tão bonito, mas eles sabem o que precisa ser feito e no final acabam conquistando. Agora, o Corinthians, o torcedor tem um pouco mais de esperança, né, do que o Santos e o São Paulo, porque eles fizeram frente ao Flamengo numa decisão de Copa do Brasil. A gente sabe que as Copas, aparentemente, é um caminho mais fácil. Nem sempre vence quem tem aquele plantel, né, mais rico, mais vasto, um banco com mais possibilidade, né? Nós vimos isso no Flamengo. O Corinthians, no final, deu o Flamengo, mas o Corinthians fez uma boa partida. O São Paulo acho que preocupa mais os bastidores, né? Sempre muito tumultuado e, na maioria das vezes, reflete em campo. O torcedor do Santos também já entendeu que o cobertor é curto, né? É diferente, apesar de que vem com um reforço muito grande. O Paulo Falcão ali nos bastidores, eu acho que foi a melhor contratação para o Santos, já que não pode ser assim uma contratação tão grandiosa no gramado, porque não nos bastidores. Mas a água de Santos ainda é diferente, né, Capri? Passa ano, sai ano, eles ficam com a situação financeira complicada, não pode contratar, ficam bloqueados e ainda assim, desses eu acho que o Santos é o time que acaba sofrendo menos do que o São Paulo, às vezes menos do que o Corinthians, ponta da pressão que é, de fato, o Corinthians, mas esses três aí vão ter que remar bastante na temporada. Vai ser uma grata surpresa se eles conseguirem algo diferente. São Paulo ainda chegou numa final de Sul-Americana, acho que foi surpreendente até pro torcedor de São Paulo, mas aí foi muito feio a forma que eles perderam, né? Foi demais, foi decepcionante, né? Exato. O torcedor de São Paulo tá decepcionado já há um bom tempo com o time. E infelizmente eu vejo para São Paulo e Santos poucas perspectivas em 2023 de novo, com esse nível de contratação que tá chegando, né, Lívia? Que é o que pode contratar também. É a possibilidade desses times. O Santos hoje anunciou o retorno do Vladimir, do goleiro. Gente, com todo o respeito, mas o Vladimir... O Santos tem dois ótimos goleiros. João Paulo e John. É fato que o John não deve ficar. Tem mais um tempinho de contrato aí. Eu gosto muito do John. Acho um baita goleiro o John. Muito bom. O João Paulo é o melhor de todos, mas o John é muito bom. Eu até disse aqui durante esse ano que se fosse o São Paulo... E o São Paulo fez isso, tentou levar o John pro Morumbi. O Santos não liberou. Eu acho que seria ótimo para todo mundo. Seria muito bom para o Santos tentar envolver um jogador no negócio, um dinheiro. Seria ótimo para o John para finalmente jogar. E para o São Paulo, que finalmente teria, na minha visão, um bom goleiro, um muito bom goleiro, para desde que o Rogério Ceni pendurou a chuteira ou a luva, ter alguém para assumir a titularidade para valer no gol do São Paulo. Porque desde que o Rogério Ceni parou, ninguém deu conta de ser titular do gol do São Paulo. Então, acho que Vladimir, com todo o respeito, Vladimir não vai mudar nada na história do Santos em 2023. Vai ficar na reserva ali, vai ser o terceiro goleiro. Hoje, com todo o respeito, ele é o terceiro goleiro do Santos, né? Então, esse nível de contratação, infelizmente, para esses times, Santos, São Paulo, é isso. É para manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, é para não dar vexame. E, infelizmente, o Corinthians, que tem aí, desses três, não é? Santos, São Paulo e Corinthians... Para mim é o elenco um pouquinho mais qualificado, mas ainda difícil fazer frente para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético Mineiro, para esses times que estão nadando no dinheiro, que tem dinheiro. Mas é o time que tá melhor aí estruturado, manteve a base, apesar de perder aí os meninos, né, do Queiroz, traz o Yuri Alberto, mantém o Maicon e tenta essa história do Felipe Coutinho, né? Se trouxer o Felipe Coutinho, talvez melhore um pouquinho o elenco. E sonha com alguma coisinha, mas os títulos grandes é difícil para esses times sonharem, viu, Lívia? Eu Infelizmente. acho, Capri, que pro torcedor sofrer menos, até mesmo o clube, é entender o que de fato é a realidade deles no momento.
O Santos, a realidade é essa, não adianta tentar pensar grande, em grandes nomes, grandes possibilidades, porque não vai chegar, a gente sabe que a situação financeira não é fácil. O volante Dodge eu acho que pode ser uma boa opção aí para trabalhar no Santos. O João Lucas, ex-Cuiabá, teve destaque no Flamengo, é um menino muito novo e a gente sabe que esses personagens, né, de pouca idade, essa garotada quando chega no Santos, eles caem bem, acaba funcionando. Eu fico na torcida para que ele se encaixe da melhor maneira possível e que o Santos siga fazendo. Acho que a expectativa do torcedor do Santos é essa, né? É brigar pelo meio de tabela, não sofrer e se manter distante do rebaixamento. Mas é triste quando você pensa na grandeza do Santos. Enquanto o Santos busca os meninos, Capri, eu gostaria de entender o que acontece no Corinthians, porque vai ser ótimo se o Maicon ficar, e o Yuri Alberto nem se fala, até porque o Lázaro é uma aposta como técnico ainda, conhece muito de Corinthians, de bastidores, mas não é técnico, a gente vai entender o Lázaro como técnico a partir dessa temporada. Agora o Corinthians olha sempre muito para o passado, Capriotti. Tem Cássio, tem Fábio Santos, tem Renato Augusto, tem Fagner, agora tem Romero. Gosto de todos esses personagens, mas até quando? Até quando o Corinthians vai olhar para o passado e não vai pensar em se reinventar? Porque aqueles que surgem, e quando surgem, né, saem muito cedo justamente para poder manter esses figurões dentro do seu elenco. E aí Paulinho operou, ficou muito tempo fora, que bom que agora tá voltando a treinar, mas você vê, são 6 personagens importantes nesse Corinthians, que a maioria deles não são personagens para 3 jogos, precisa ter aquele revezamento, aquele rodízio por conta do calendário maluco, e o Corinthians sempre olhando para trás. Eu gostaria de ver o Corinthians olhando para frente. Talvez o Corinthians tivesse muita consciência do que de fato vive no momento. É o que dá, é buscar os nomes, aqueles que conhecem a casa, né? Buscar de um passado vitorioso, mas eu acho que tá na hora do Corinthians apertar o F5 e olhar para frente. Essa prisão ao passado é muito ruim para muitos clubes. O Corinthians é especialista nisso, né? Sim. Em repatriar esses jogadores que foram espetaculares, têm uma história maravilhosa no clube, mas é isso, tem que olhar adiante. E tem que olhar adiante, às vezes, até mesmo com a base, a categoria de base. É coisa que o Corinthians tem feito pouco nos últimos tempos, né? Revelando jogadores para o time de cima, pouco. Teve aí o Duqueiroz agora, que foi negociado para vinda do Yuri Alberto, mas pouco, muito pouco. O Corinthians tem que trazer jogador para render dinheiro. Olha, o Palmeiras está vendendo jogador a toda hora. O Palmeiras está vendendo jogador que nem joga no time principal. Já sai da base direto para a Europa. Virou uma fábrica de dinheiro a base do Palmeiras. O São Paulo, vira e mexe, está vendendo muito bem jogadores da base também. O Santos nem se fala, né? O Santos, se for pegar aí na última década o que o Santos vendeu de jogador, Rodrigo, Neymar, esses caras todos que botaram muito dinheiro no cofre do Santos e abastecem o time de cima. Então a base precisa ser olhada com muito carinho pelos times aqui no país. O Palmeiras criou uma fábrica de monstrinhos, né? Os meninos da base do Palmeiras estão rendendo frutos, não só para o próprio Palmeiras em relação a títulos, como financeiramente, né? A saúde financeira do Palmeiras vem muito bem. O Endrick aí é uma super revelação que ainda está para acontecer, né? Na base ele entregou, com a seleção sub-20 ele entregou, não vai entregar esse ano porque vai focar já no time principal, já está vendido para o Real Madrid. O Patrick de Paula hoje é uma pena a situação dele no Botafogo, mas quando surgiu no Palmeiras, entregou o que se esperava no Palmeiras na base, no time principal. Tem um menino, então o Palmeiras de fato é para ser olhado pelos adversários, tanto como o time principal, o trabalho que vem sendo feito, como a base, porque tem dado frutos. Você falou de Cotia, São Paulo, eles vendem bem em relação, acho que à quantidade. Em relação a valores, Capri, eu acho que o São Paulo ainda pode rever suas negociações, viu? Porque no final das contas, a turma que está sendo o reajuste lá fora, eles estão sendo mais valorizados e quando precisa voltar, não vem o que o São Paulo gostaria em relação a dinheiro. Dinheiro não tem sido forte do São Paulo, né? Negociação. Não. Daniel Alves que o diga, a fila de dívidas aí que o São Paulo paga de jogadores que não foram aproveitados.
é bem ruim. Mas em relação à base, eu acho que aqui em São Paulo o Corinthians está no final da fila, sim. Jogador, treinador, né? Quantos clubes não pagam ex-treinadores, né? Tem clube aí pagando 3, 4 ex-treinadores. É um negócio completamente maluco. Hashtag fica a dica, né? O Capri, final de ano, planejamento. Olha só, aí. né? Fazer aquela listinha de pensar, olha, eu quero diminuir minhas dívidas. Planejamento a longo prazo, né? Vamos contratar, mas vamos manter para a temporada? Vamos pensar num planejamento pro ano inteiro ou vai ficar nessa ciranda de, olha, em comum acordo você está demitido? Para dar aquele somebody love na CBF, né? Já que criaram a lei já com a brecha para poder dar essa sambada, essa disfarçada, é uma pena, mas eu acho que o planejamento é um mal do futebol brasileiro. Pouco existe aqui. É isso aí, ó, vamos fazer uma parada rapidinha. Já a gente vai falar dos clubes, trazer informações do seu time, do seu clube. Tem entrevista marcada para daqui a pouquinho também, em instantes, uma entrevista bem importante aí de um clube que está recuperando a força no cenário paulista e nacional. Isso é muito legal. Então a gente vai falar disso tudo na sequência aqui dos donos da bola, sem o Craque Neto. Craque Neto a partir de hoje é em férias. Vocês ouviram ontem ele falando aqui, não é? Agora só em fevereiro o Craque Neto. Que isso? Ô, Netão, que isso, cara? Que isso? Fevereiro? Como assim? Tem então, que ser amiga de quem, Capriotti? Eu não sei, Lívia. No ar ontem falou, volta em fevereiro, hein? Oi, como assim? Que isso? Meio de temporada já, fevereiro? Ô, Craque Neto, vamos colocar o pezinho aqui em cima da mesa de centro, hein? Fevereiro não.